Bom dia a todos. Hoje nós iremos reiniciar o nosso estudo bíblico. Faz mais ou menos 10 dias que nós começamos, mas não deu para me terminar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Todo mundo tem uma Bíblia Sagrada em casa, né? Então nós vamos estudar ela, mas eu já vou avisar, não tem nada a ver com religiões assim, católicos e crentes, tá, gente? É apenas um estudo profundo da Bíblia. Nós iremos ler os textos bíblicos, o livro do profeta, né? Que fala dos acontecimentos que tiveram lugar depois que as tribos, invocando a ajuda de Deus, estabeleceram-se na terra de Canaã, as lutas contra os povos já instalados na região, né? Desde o Neolítico, e que se opunha à ideia de um Deus único. E aqui, isso aqui é os livros que começa com Gênesis, Reis, todos eles que contam, né? Como que o povo vivia, o que eles fizeram. É uma história, é um relato vivo, é uma história real que aconteceu. Aí existem também os outros grandes livros da Bíblia que são de importância menor para nossos objetivos, porque são mais religiosos do que históricos. Aí eu vou explicar por quê. Entretanto, contém informações muito importantes sobre a reconstituição da vida dos povos em Canaã durante as épocas em que nós referimos no primeiro estudo bíblico que nós fizemos. São, sobretudo, poemas, salmo, provérbio, livro de Jó e diversos rolos que chamava Megiló, tais como o Cântico dos Cânticos, Ruth, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e as Crônicas. O livro, agora nós vamos para os livros de Esdras, que é muito importante na parte que relata o retorno dos cativeiros da Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém, né? E as Crônicas completa o livro de Reis. Finalmente, existem também os apócrifos, os deuterocanônicos. São obras que não se encontram no texto de Hebreus traduzidos pelos 70 gregos de Alexandria no século 3 e 2 a.C., e que não são aceitos por todas as crenças, excluindo os primeiros livros dos Macabeus, que nos conta a luta do povo judeu contra a dominação grega. Os apócrifos são mais religiosos do que históricos. A maioria dos livros que compõem a Bíblia foi escrita em hebreus, exceto os que surgiram após o século V, que foram redigidos em aramaico e depois em grego. Esses livros espalhados pelo mundo inteiro, juntamente com o cristianismo, sua difusão pelos judeus, né, da diáspora, só atingiu os grupos israelitas. Foram traduzidos em quase todas as línguas, graças aos esforços dos missionários. Os missionários, eles sofriam muito ataque, era ameaçado de morte, porque ninguém também aceitava, né, a Bíblia. Não é preciso dizer que poucas vezes os livros foram bem compreendidos e que a maioria das pessoas a que eles recorreram ou que ainda recorrem são aceitos, né? Nunca foi além da interpretação literal das escrituras. Ora, veremos no decorrer do nosso estudo da Bíblia que as passagens devem ser interpretadas com precaução, a fim de se reconstituir o que se passou de verdade, fazendo uma análise do texto, a descoberta arqueológica. Não se pode separar esses dois sistemas de pesquisas. Nós não podemos praticamente inventar o que não está na Bíblia. Nós não podemos mudar o contexto do que está escrito por uma interpretação errônea, bem como a civilização do povo da Bíblia. Aqui está bem claro, né? Que é uma Bíblia sagrada, que é uma história, acontecimentos verídicos
que nós não temos o direito de mudar, tá? O texto completo da Bíblia em Hebreus foi traduzido pela primeira vez por uma assembleia de linguistas judeus e gregos, e tradição atribuiu-lhe o número de 70 ou 72. Daí o nome da tradução dos 70, que trabalharam em Alexandria, no Egito, que era muito avançado naquela época também, né? Tinha muitos estudiosos. Durante o século 3 e 2 a.C., dezenas de tradutores dedicaram-se com afinco à tarefa árdua de transpor para o grego os textos que a tradição judaica lhe havia transmitido. Por isso eles trabalhavam dia e noite. Essa obra, base de todas as traduções, né, é relativamente exata. Aí que a interpretação de inúmeros termos tenha sido corrigida depois, a partir dos estudos filológicos, viu, gente? Efetuados nos 2 últimos séculos. Os 70 fizeram essa tradução não para o uso dos gentis estranhos à fé judaica, porém, principalmente para o benefício dos israelitas que habitavam no Egito desde longa data e que não mais falavam o hebraico. Nós vamos parar aqui, na próxima vez a gente vai continuar, tá? Para vocês não se cansarem. Depois nós vamos ver que teve não foi assim de um dia para o outro que eles fizeram a Bíblia, interpretaram a Bíblia, viu, gente? Que teve um espaçamento entre um livro e o outro, tá? E daí nós vamos ver como que foi feito esse espaçamento. Hoje, agora, nós vamos orar e entregar o nosso estudo dessa semana para Deus, tá? Senhor Deus, agradecemos por esse estudo bíblico. Espero que as pessoas compreendam, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para eles, vai abençoando a semana deles, abençoe a todos que estão orando comigo, abençoe grandemente cada um, no nome de Jesus e no poder de Deus. Quebra toda a seta do inimigo, todo o mal, no poder de Deus. Amém. E agradeço muito, tá? Muito obrigado. Se você escutar barulho de criança, é a minha netinha, que ela tá gritando aqui agora, viu? E vocês deixam seu like, seu joinha e compartilhem, tá? Obrigada.